Imagine perder um grande amigo de forma trágica. A dor de uma perda assim é profunda, deixando um vazio que parece impossível de preencher. Foi exatamente o que aconteceu com um usuário do Reddit, que compartilhou sua experiência aterrorizante e inexplicável, deixando milhares de pessoas inquietas. Seu relato começa como qualquer história de luto. Ele e o amigo eram inseparáveis, compartilhavam momentos de alegria, confidências e sonhos. A ligação entre eles era tão forte que parecia transcender o tempo e o espaço. Porém, a morte súbita do amigo virou seu mundo de cabeça para baixo, deixando apenas memórias e um perfil de rede social que deveria estar inativo. Algumas semanas após o funeral, ele resolveu acessar o Facebook para rever as postagens antigas do amigo. Era uma forma de se reconectar, ainda que de maneira dolorosa, com os momentos que viveram juntos. Enquanto navegava pelo perfil, a tela piscou e, de repente, ele recebeu uma notificação de mensagem direta. O remetente? O perfil do amigo falecido. A princípio, ele pensou que se tratava de um erro, algum bug no sistema, ou até mesmo que alguém poderia ter invadido a conta. Mas quando abriu a mensagem, sentiu o sangue gelar. A mensagem era curta, mas carregada de significado. Você consegue me ouvir? Confuso e apavorado, ele respondeu: quem está aí? A mensagem seguinte veio quase instantaneamente: está tão escuro aqui. Ele congelou. Era como se o amigo estivesse preso em algum lugar, tentando desesperadamente se comunicar. Tentando manter a calma, ele perguntou quem estava enviando as mensagens e se era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas, em vez de uma resposta direta, recebeu uma série de mensagens desconexas, que pareciam descrever lugares e situações sem sentido. O campo está vazio, ouço você, mas não consigo te ver e por que está tão frio? A essas alturas, o usuário do Reddit estava completamente aterrorizado. Ele sabia que o perfil do amigo deveria estar inativo, pois os familiares haviam solicitado a desativação pouco depois do falecimento. Tentando racionalizar, decidiu investigar mais. Verificou o status da conta e confirmou que ela estava, de fato, memorializada. Não havia como alguém acessá-la, muito menos enviar mensagens em tempo real. Dias depois, as mensagens continuaram, sempre no meio da madrugada. Ele chegou a considerar a ideia de bloquear o perfil, mas algo o impediu. Talvez fosse a esperança de que, de alguma forma, o amigo estivesse realmente tentando falar com ele. As mensagens começaram a incluir detalhes pessoais que só os dois sabiam. Referências a brincadeiras internas, memórias específicas e até mesmo um código que eles usavam para se comunicar sem que outras pessoas entendessem. Tudo isso deixou claro que, quem quer que fosse, tinha acesso a informações impossíveis de serem conhecidas por terceiros. A situação atingiu seu auge quando ele recebeu uma mensagem que dizia: preciso de ajuda para sair daqui. Desesperado, ele começou a responder de forma frenética, perguntando o que poderia fazer. Mas, antes que pudesse digitar outra mensagem, o perfil ficou offline. Dias se passaram, e ele não recebeu mais nenhuma notificação. A sensação de alívio inicial logo deu lugar a uma inquietação profunda. Ele se perguntou se deveria ter feito algo diferente, se de alguma forma tinha ignorado um pedido real de socorro vindo de outro plano. Certo dia, enquanto revisava antigas mensagens trocadas com um amigo em busca de respostas, percebeu algo ainda mais perturbador. Algumas das mensagens que ele havia recebido após a morte estavam agora incorporadas ao histórico antigo, como se sempre tivessem estado lá. Era como se o passado tivesse sido alterado para incluir essas conversas, algo que a própria plataforma de mensagens não permitiria. Essa história deixou os usuários do Reddit divididos. Alguns acreditavam que o amigo realmente estava preso entre os mundos e encontrou uma maneira de se comunicar. Outros sugeriram que poderia ser algum tipo de falha tecnológica inexplicável. E, claro, houve aqueles que especularam sobre fenômenos paranormais. O próprio narrador nunca conseguiu uma explicação definitiva, mas o impacto emocional e psicológico dessa experiência o marcou para sempre.
Mesmo anos após o ocorrido, ele evita acessar o perfil memorializado do amigo. Não por medo de outra mensagem, mas porque cada visita traz à tona um misto de saudade e culpa. Ele ainda se pergunta o que poderia ter feito para ajudar. Será que era apenas uma manifestação do luto, uma forma de sua mente processar a perda? Ou será que, de fato, seu amigo encontrou uma maneira de atravessar o véu que separa os vivos dos mortos? Essa história, mesmo que nunca seja completamente explicada, nos força a refletir sobre a conexão entre o mundo físico e o espiritual. Até que ponto estamos preparados para lidar com o desconhecido? E se a tecnologia, que usamos diariamente, pudesse realmente se tornar um canal para algo além da compreensão humana? Imagine crescer em uma casa antiga, com um porão que sempre pareceu um pouco mais frio e mais sombrio do que o resto da casa. Esse é o cenário vivido por um usuário do Reddit, cuja história deixou os leitores perturbados. Ele começa o relato descrevendo a casa em que cresceu, uma construção centenária com pisos de madeira que rangiam a cada passo e um porão que quase nunca era usado. Para ele, o porão era um lugar de desconforto absoluto, um espaço que evitava ao máximo. Seus pais costumavam rir de seu medo, dizendo que aquilo era coisa de criança. Mas o que aconteceu ao longo de sua infância provou que o desconforto tinha fundamento. Tudo começou de maneira sutil, quase imperceptível. Durante a noite, ele ouvia ruídos vindos do porão, passos leves, como se alguém estivesse andando lá embaixo. Ele tinha cerca de 7 anos na época e, como toda criança, foi correndo para o quarto dos pais em busca de proteção. Mas eles diziam que era apenas o som da madeira estalando, algo natural em uma casa velha. Ele queria acreditar nisso, mas os passos não paravam. E pior, com o passar do tempo, começaram a parecer mais pesados, mais deliberados, como se alguém estivesse caminhando lentamente, explorando o porão. Um dia, enquanto brincava sozinho no quintal, ele viu algo que nunca conseguiu esquecer. A janela pequena do porão dava para o lado da casa, quase ao nível do chão. Ele estava chutando uma bola quando, por puro acaso, olhou para o vidro embaçado e viu uma sombra passar. A princípio, pensou que fosse sua imaginação, mas a sombra estava lá, parada, como se alguém estivesse observando-o do outro lado do vidro. Assustado, ele correu para contar aos pais, mas, mais uma vez, foi tratado como uma criança com uma imaginação fértil demais. Os anos passaram, mas os ruídos do porão nunca cessaram. Na adolescência, ele começou a ouvir não apenas passos, mas também um som baixo e arrastado, como se móveis ou caixas estivessem sendo movidos. Isso o assustava ainda mais, já que o porão era praticamente vazio, usado apenas para armazenar algumas coisas antigas que os pais raramente mexiam. Em uma noite particularmente silenciosa, ele decidiu confrontar o medo. Pegou uma lanterna e desceu as escadas de madeira que levavam ao porão. Cada degrau rangia sob seus pés, amplificando sua ansiedade. Quando chegou ao fundo, sentiu o ar mais frio, quase congelante. Vasculhou o espaço com a luz da lanterna, mas não viu nada fora do lugar. Ao virar-se para subir de volta, no entanto, ouviu um som que o fez congelar, o rangido característico de um degrau, mas ele não estava mais se movendo. Era como se alguém tivesse descido atrás dele. Ele subiu correndo, sem olhar para trás, trancou a porta do porão e não disse nada aos pais. Não queria ser ridicularizado novamente, mas sabia que algo estava errado. Anos depois, quando já era adulto e seus pais decidiram vender a casa, ele voltou para ajudar a limpar o porão. Era a primeira vez que descia lá desde aquela noite terrível. Desta vez, ele notou algo que nunca tinha percebido antes, uma pequena porta escondida na parede dos fundos, coberta por caixas velhas. Era uma porta estreita, que parecia levar a um espaço ainda mais profundo. Perguntou aos pais sobre aquilo, mas eles afirmaram nunca ter reparado nessa passagem. A curiosidade falou mais alto, e ele resolveu abrir a porta. Ao entrar, encontrou um espaço claustrofóbico, cheio de poeira e com cheiro de mofo. Mas o que realmente o deixou em choque foram os itens deixados ali, cobertores sujos, embalagens de comida velha e até uma lanterna enferrujada. Tudo indicava que alguém havia vivido ali por um tempo considerável. Ele saiu correndo e contou tudo aos pais, que,
dessa vez, acreditaram nele. Alarmados, chamaram a polícia para investigar. Quando os policiais chegaram, eles confirmaram a suspeita mais assustadora e havia sinais claros de que alguém morava no porão. Marcas de arranhões nas paredes, restos de alimentos e até mesmo um diário com anotações estranhas, como descrições detalhadas dos horários da família e suas rotinas. Pior ainda, algumas páginas mencionavam o garoto especificamente, descrevendo o que ele fazia no quintal e até mesmo o que assistia na TV. Era como se alguém o estivesse observando de perto durante anos. A polícia nunca encontrou o vizinho do porão. Não havia sinais de como ele entrava ou saía, o que tornava tudo ainda mais inquietante. O diário e os objetos encontrados foram levados como evidência, mas nenhuma resposta definitiva foi dada à família. Mesmo depois de se mudarem, o garoto, já adulto, nunca conseguiu superar completamente o trauma. Ele ainda acorda à noite com a sensação de estar sendo observado e evita qualquer lugar que tenha um porão. A história termina sem um encerramento claro, mas com um aviso implícito: às vezes, os sons que você ouve à noite podem não ser apenas a casa rangendo. E, às vezes, o que você considera apenas um espaço vazio pode estar abrigando algo ou alguém e que você preferia nunca encontrar. Tudo começou com uma herança inusitada, uma boneca antiga, com olhos de vidro que pareciam acompanhar qualquer movimento na sala. Ela tinha pertencido à avó de um usuário do Reddit, que sempre guardou o objeto com extremo cuidado em uma caixa forrada de veludo vermelho. Após a morte da avó, a família decidiu que a boneca deveria ficar com ele, já que era um dos poucos netos que demonstrava interesse pelos pertences da velha senhora. Mas o que parecia ser um simples item nostálgico logo se tornou o centro de um mistério sombrio e aterrorizante. A boneca tinha um visual peculiar. Vestida com um traje vitoriano desbotado pelo tempo, sua expressão era estranhamente neutra, mas os olhos pareciam incrivelmente vivos. Ele colocou a boneca em uma prateleira no quarto, como um tributo à avó. Durante o dia, a presença dela não parecia ser um problema. Mas, à noite, algo começou a mudar. Na primeira noite, ele acordou com um som baixo, quase indistinguível. Parecia um murmúrio distante, algo que podia facilmente ser ignorado. Pensou que fosse o vento ou algum som vindo da rua. Mas, conforme os dias passavam, o som tornou-se mais claro, era um choro abafado, como se viesse de um lugar muito próximo. Ele vasculhou o quarto em busca de uma explicação, mas não encontrou nada. A boneca, porém, parecia estar em uma posição ligeiramente diferente a cada manhã. Convencido de que era apenas sua mente pregando peças, ele decidiu ignorar os sons. Mas, em uma noite particularmente silenciosa, acordou abruptamente com um som mais alto e distinto. O choro era inconfundível e parecia vir do canto onde a boneca estava. Ele acendeu a luz e encarou o objeto, mas a boneca estava exatamente como ele a havia deixado, imóvel, com aquele olhar de vidro fixo. Mesmo assim, o som cessou no instante em que ele acendeu a luz, como se tivesse sido interrompido deliberadamente. Com o passar das semanas, os eventos se intensificaram. Ele começou a notar coisas fora do lugar no quarto, livros caídos, gavetas abertas, objetos que ele tinha certeza de ter deixado em um lugar, mas que apareciam em outro. E sempre, à noite, aquele choro incessante que parecia encher o ambiente com uma tristeza opressiva. Certo dia, ao chegar em casa depois do trabalho, encontrou a boneca caída no chão, mesmo tendo certeza de que ela estava firmemente posicionada na prateleira. Decidido a se livrar da boneca, ele a colocou de volta na caixa em que a recebeu e a levou para o porão. A primeira noite sem a boneca no quarto foi tranquila, sem sons, sem movimentos estranhos. Ele finalmente conseguiu dormir, acreditando que o pesadelo tinha acabado. Mas, na noite seguinte, o choro voltou, agora ainda mais alto, como se viesse debaixo do chão. O som parecia ecoar pelas paredes, ficando mais intenso a cada minuto. Quando desceu até o porão para verificar, encontrou a caixa aberta e a boneca novamente caída no chão. A essa altura, ele estava completamente aterrorizado. Decidiu que não podia mais manter a boneca em casa. Levou o objeto para um lixão na cidade vizinha e a jogou fora, certificando-se de que estava enterrada sob outros entulhos.
Aliviado, voltou para casa acreditando que o problema finalmente tinha sido resolvido. Mas, na mesma noite, ao entrar no quarto, encontrou a boneca novamente na prateleira, no mesmo lugar onde tudo começou. O medo tomou conta dele. Buscou ajuda em fóruns de histórias paranormais e até consultou um médium local, que lhe disse que a boneca estava carregada com uma energia antiga e perturbadora. Segundo o médium, a avó do jovem tinha conhecimento dessa energia e mantinha a boneca sob controle, mas, com a morte dela, a influência protetora desapareceu, deixando a entidade que habitava o objeto livre para se manifestar. Seguindo as instruções do médium, ele realizou um ritual de purificação. Envolveu a boneca em um pano branco, cercou-a com sal e rezou durante horas. Em seguida, a enterrou em um campo isolado, longe de qualquer casa ou estrada. Durante semanas, o choro cessou, e ele começou a acreditar que o tormento havia chegado ao fim. Mas, meses depois, enquanto arrumava o armário, encontrou algo que fez seu coração parar. No pano branco que havia usado para envolver a boneca estava dobrado cuidadosamente em uma das prateleiras. Não havia sinal da boneca, mas o simples fato de o pano ter reaparecido trouxe de volta toda a sensação de pavor. Até hoje, ele vive com a constante sensação de que algo está observando. Ele evita falar sobre a boneca com frequência, como se temesse despertar novamente o que quer que estivesse ligado a ela. O mais assustador? Ele diz que, em noites muito silenciosas, às vezes ainda consegue ouvir, bem ao longe, um choro baixo e abafado vindo do canto do quarto. Era uma noite comum em uma cidade movimentada. Uma mulher voltava do trabalho tarde, cansada e ansiosa para chegar em casa. Ela trabalhava em um prédio antigo no centro da cidade, daqueles que parecem ter parado no tempo, com seus corredores estreitos, paredes descascadas e um elevador que, apesar de funcional, já não inspirava confiança há muitos anos. Os colegas de trabalho brincavam que o elevador tinha vida própria, mas ela nunca deu atenção a essas histórias. Até aquela noite. Ao sair de sua sala, ela percebeu que o prédio estava quase vazio. As luzes dos corredores oscilavam, e o silêncio era inquietante, mas ela não se deixou levar pelo desconforto. Pegou suas coisas, apertou o botão do elevador e esperou. O som das engrenagens metálicas se aproximando era alto, ecoando pelo corredor. Quando as portas finalmente se abriram, o interior do elevador parecia mais escuro do que de costume, mas ela entrou sem hesitar. O painel de controle estava desgastado, com os números quase apagados, mas ela pressionou o botão do térreo. As portas se fecharam, e o elevador começou sua descida. Por alguns segundos, tudo parecia normal, até que ele parou abruptamente entre dois andares. As luzes internas piscaram, e ela sentiu o coração acelerar. Ficou ali, imóvel, tentando não entrar em pânico. Pegou o telefone para chamar ajuda, mas percebeu que não havia sinal. Ela apertou o botão de emergência, e o som de um alarme abafado ecoou pelo poço do elevador. No entanto, ninguém parecia ouvi-la. Esperando que o sistema fosse reiniciado, ela tentou manter a calma, mas o tempo parecia se arrastar. Após alguns minutos de silêncio absoluto, ouviu algo que a fez prender a respiração, seu nome, sussurrado de forma quase imperceptível. No início, ela pensou que fosse sua mente pregando peças. Afinal, o silêncio e a escuridão podem ser traiçoeiros. Mas o sussurro voltou, mais claro desta vez, vindo do canto do elevador. Ana. O som parecia sair das paredes, como se alguém estivesse ali com ela, escondido na pequena cabine. Tremendo, ela tentou responder, perguntando se havia alguém ali, mas sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Quando olhou para o espelho do elevador, percebeu algo que a fez congelar. No reflexo, viu uma sombra atrás dela, mas quando se virou para olhar diretamente, não havia nada. O pânico tomou conta. Ela começou a bater nas portas do elevador, gritando por ajuda, mas o prédio parecia completamente vazio. Então, as luzes apagaram de vez. No escuro, o ambiente ficou ainda mais opressor. Ela podia sentir o ar ficando mais pesado, como se algo invisível estivesse se aproximando. De repente, o elevador começou a se mover novamente, mas não na direção esperada.
Em vez de descer para o térreo, ele subia, lentamente, como se estivesse sendo puxado por uma força desconhecida. O painel mostrava números que não faziam sentido. Depois do 10º andar, os números começaram a se transformar em símbolos estranhos, incompreensíveis. Ela apertava desesperadamente todos os botões, mas nada parecia funcionar. Quando o elevador finalmente parou, as portas se abriram para revelar um corredor completamente diferente do que ela conhecia. O chão era feito de um material escuro e brilhante, como vidro, e o ar parecia denso, quase irrespirável. Havia uma luz fraca ao fundo, e, apesar do medo, ela sentiu uma compulsão inexplicável de sair do elevador. Quando deu o primeiro passo, ouviu o som de risos baixos, ecoando ao longe. Olhou para trás, pensando em voltar para a cabine, mas as portas do elevador se fecharam imediatamente, deixando-a sozinha naquele lugar estranho. Enquanto caminhava pelo corredor, os risos ficaram mais altos, transformando-se em algo mais perturbador, como gritos distorcidos. As paredes pareciam se mover, pulsando, como se estivessem vivas. De repente, ela viu uma figura ao longe, parada na penumbra. Era alta e encurvada, com um rosto que ela não conseguia distinguir. A figura começou a andar em sua direção, e ela correu, mas o corredor parecia não ter fim. Em um momento de desespero, ela fechou os olhos e gritou com todas as forças, pedindo para acordar, acreditando que aquilo só podia ser um pesadelo. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao elevador. As luzes piscavam, e o painel mostrava que ela estava no térreo. As portas se abriram normalmente, revelando o saguão do prédio. Ela saiu correndo do elevador, sem olhar para trás, e deixou o prédio o mais rápido que pôde. Quando contou o que aconteceu para seus colegas no dia seguinte, eles riram, dizendo que ela devia estar estressada ou que foi apenas um sonho causado pelo cansaço. Mas ela sabia que não foi um sonho. A sensação de sufocamento, o som dos sussurros, o corredor estranho, tudo parecia real demais para ser fruto de sua imaginação. Desde aquele dia, ela nunca mais usou aquele elevador. Preferia subir e descer os andares pelas escadas, mesmo que isso significasse atrasos ou cansaço extra. O mais inquietante, no entanto, é que, semanas depois, ela começou a ouvir relatos de outros colegas que também tiveram experiências estranhas naquele elevador. Embora nenhuma fosse tão intensa quanto a dela, todos descreviam a mesma sensação de que não estavam sozinhos dentro da cabine. Até hoje, ela evita falar sobre o ocorrido. Mas, sempre que passa pelo saguão do prédio e ouve o som do elevador se movimentando, sente um calafrio na espinha, como se aquele lugar ainda estivesse esperando por ela. E talvez esteja. A Casa dos Sussurros era o tipo de propriedade que parecia carregar o peso de sua própria história. Localizada nos arredores de uma pequena cidade, ela era antiga, imponente e cercada de lendas que os moradores repetiam como advertência, e ninguém sai de lá sem ouvir os sussurros. Por décadas, a casa ficou vazia, abandonada, com suas janelas como olhos vazios que observavam quem passava pela estrada próxima. Mas essa história começa quando uma família, atraída pelo preço baixo, decidiu ignorar os avisos e se mudar para lá. A família era composta por um casal jovem e sua filha de 8 anos. Eles estavam à procura de um novo começo, algo que aquela casa parecia oferecer. No primeiro dia, enquanto descarregavam os móveis, tudo parecia normal. A casa era espaçosa, mas claramente envelhecida. Havia manchas de mofo nas paredes e um cheiro persistente de madeira úmida. A menina, curiosa, correu pelos corredores e subiu as escadas, explorando cada canto. Foi ela quem primeiro ouviu os sussurros. Ela estava no que seria seu quarto, olhando pela janela em direção ao jardim nos fundos, quando ouviu uma voz baixa. No começo, parecia ser apenas um som distante, indistinto, mas logo percebeu que era uma palavra, algo que soava como olá. Ela se virou rapidamente, esperando ver seus pais, mas o corredor estava vazio. Decidiu ignorar e desceu para ajudá-los com as caixas, mas aquele primeiro sussurro foi apenas o início. Naquela noite, enquanto jantavam, o clima na casa parecia mudar. O vento lá fora soava como um lamento, batendo suavemente nas janelas. A menina mencionou o que ouviu,
mas os pais riram, dizendo que era apenas sua imaginação. No entanto, enquanto lavava a louça, a mãe teve a estranha sensação de que estava sendo observada. Quando olhou pela janela da cozinha, pensou ter visto uma sombra se movendo no jardim. Ela piscou e a figura desapareceu, mas a sensação de desconforto permaneceu. Os sussurros se intensificaram nas noites seguintes. A princípio, eram fracos e pareciam vir das paredes. Eles eram constantes, como se alguém estivesse conversando, mas sempre baixo o suficiente para ser incompreensível. A família começou a notar que os sons ficavam mais altos em certos cômodos, especialmente no porão. O pai, tentando manter a calma, desceu até lá com uma lanterna, mas não encontrou nada além de caixas antigas e teias de aranha. Mesmo assim, não conseguia ignorar a sensação de que algo estava ali com ele. Certa manhã, a mãe estava organizando o sótão quando encontrou algo estranho, um diário velho, com páginas amareladas pelo tempo. Pertencia a uma mulher chamada Amélia, que parecia ser a antiga moradora da casa. As anotações começavam de forma normal, descrevendo os dias na propriedade e pequenas tarefas do cotidiano, mas, à medida que as páginas avançavam, o tom se tornava mais perturbador. Amélia mencionava ouvir vozes à noite, vozes que pareciam chamá-la pelo nome e implorar por ajuda. As últimas páginas estavam borradas, como se tivessem sido molhadas, mas ainda era possível ler uma frase repetida várias vezes: "Eles estão nas paredes." A mãe não contou nada ao marido ou à filha, mas começou a notar comportamentos estranhos na menina. Ela ficava horas em seu quarto, como se estivesse conversando com alguém. Quando questionada, a menina dizia que era a mulher do espelho. A mãe tentou rir disso, mas o medo começou a crescer dentro dela. Na noite seguinte, as coisas chegaram a um ponto insuportável. A família foi acordada por batidas altas, como se algo estivesse tentando sair das paredes. Os sussurros, antes distantes, estavam agora ensurdecedores, preenchendo cada canto da casa com vozes que pareciam vir de todos os lados. Desesperado, o pai pegou um martelo e começou a quebrar a parede da sala, de onde os sons eram mais intensos. O que ele encontrou ali foi suficiente para fazer a família fugir imediatamente. Dentro da parede, havia ossos humanos, empilhados de forma desorganizada, como se tivessem sido escondidos às pressas. Entre os ossos, havia pequenos objetos pessoais, anéis, colares e até mesmo um relógio quebrado. Foi então que entenderam que a casa era um túmulo. A polícia foi chamada, e a história se espalhou rapidamente. Investigações revelaram que, décadas antes, a casa havia pertencido a um homem que desapareceu misteriosamente. Acredita-se que ele tenha sido responsável pelos assassinatos de várias pessoas, cujos corpos foram escondidos nas paredes. Mas isso não explicava os sussurros. Mesmo após a remoção dos restos mortais, os novos proprietários que tentaram morar na casa relataram ouvir os mesmos sons. Alguns dizem que as almas das vítimas ainda estão presas ali, incapazes de descansar. Outros acreditam que algo mais sombrio habita a casa, algo que se alimenta do medo e da angústia de quem ousa cruzar suas portas. A família que viveu essa experiência nunca mais voltou à casa. Mudarão-se para outra cidade, mas dizem que, às vezes, mesmo longe dali, ainda conseguem ouvir, em noites muito silenciosas, os mesmos sussurros. E o que mais os assusta é que, a cada vez que ouvem, as vozes parecem estar um pouco mais próximas. Tudo começou quando Lucas, um jovem de 25 anos, mudou-se para um pequeno apartamento no centro da cidade. Ele estava entusiasmado com a ideia de finalmente ter seu próprio espaço, longe da confusão da casa dos pais. O prédio era antigo, mas o aluguel acessível e a localização central pareciam compensar qualquer desconforto. No entanto, havia algo no apartamento que incomodava Lucas desde o momento em que entrou, o espelho no banheiro. Era um espelho grande, embutido na parede, com moldura de metal oxidado. Lucas achou que ele era um pouco antiquado, mas, como estava em boas condições, decidiu deixá-lo lá. Na primeira semana, nada de anormal aconteceu. Ele começou a se acostumar com a nova rotina, arrumando o apartamento e explorando o bairro. Mas, conforme os dias passavam, ele começou a sentir algo estranho.
Sempre que se olhava no espelho, tinha a sensação de que o reflexo demorava um pouco mais do que deveria para imitar seus movimentos. Era quase imperceptível, mas o suficiente para deixá-lo desconfortável. Certa noite, enquanto escovava os dentes, Lucas notou algo que fez seu coração disparar. No reflexo, viu um homem parado atrás dele, no corredor escuro. Ele se virou rapidamente, mas o corredor estava vazio. Quando olhou novamente para o espelho, o homem havia desaparecido. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas sua imaginação, um truque de luz ou cansaço, mas a imagem do homem não saía de sua cabeça. O homem era alto, com um rosto indistinto, quase como uma sombra. Não tinha olhos visíveis, apenas duas cavidades escuras onde eles deveriam estar. Lucas passou a evitar o espelho à noite, chegando a cobri-lo com uma toalha. Mas, mesmo assim, o desconforto continuava. Ele começou a ouvir sons vindos do banheiro durante a madrugada, leves batidas, como se alguém estivesse do outro lado do espelho tentando sair. Com o passar do tempo, os eventos se tornaram mais frequentes e mais perturbadores. Certo dia, enquanto estava no banho, ouviu um leve sussurro vindo do espelho. Ele desligou o chuveiro e imediatamente ficou imóvel, tentando ouvir melhor. A voz repetia algo, mas era baixo demais para ser compreendido. De repente, o espelho começou a embaçar, mas Lucas não havia produzido vapor suficiente para isso. Lentamente, palavras começaram a se formar no vidro, escritas de dentro para fora: "Ajude-me." Aterrorizado, Lucas tentou evitar o banheiro ao máximo. Começou a usar os banheiros públicos próximos de casa, mas sabia que aquilo não resolveria o problema. Ele contou a um amigo sobre o que estava acontecendo, mas foi recebido com risadas e ceticismo. Seu amigo sugeriu que talvez ele estivesse estressado ou assistindo a muitos filmes de terror. Mas Lucas sabia que era mais do que isso. Naquela mesma noite, ele decidiu enfrentar o espelho. Armado com coragem e um pequeno martelo, ele entrou no banheiro, retirou a toalha que cobria o vidro e encarou seu reflexo. Por alguns minutos, nada aconteceu. Ele começou a se convencer de que realmente estava ficando paranoico. Mas, quando se virou para sair, ouviu um som alto, como se algo tivesse batido contra o espelho. Ele se virou e viu a figura do homem novamente, mas desta vez, ela não estava atrás dele. O homem estava dentro do espelho, olhando diretamente para ele. Lucas congelou. A figura começou a se mover, aproximando-se lentamente da superfície do vidro, como se quisesse atravessá-lo. Desesperado, ele pegou o martelo e bateu no espelho com toda a força. O vidro se estilhaçou, espalhando pedaços por todo o banheiro. Por um momento, houve silêncio absoluto. Ele pensou que o pesadelo havia acabado. Mas, ao olhar para os pedaços de vidro no chão, percebeu algo terrível. Em cada fragmento, o homem ainda estava lá, como se o espelho tivesse sido multiplicado. As cavidades negras onde deveriam estar os olhos pareciam fitá-lo de todos os ângulos. Em pânico, Lucas saiu correndo do apartamento, deixando tudo para trás. Ele passou a noite em um hotel e, no dia seguinte, decidiu que não voltaria ao apartamento. Contratou uma empresa para retirar seus pertences e encontrou um novo lugar para morar. No entanto, o trauma do espelho nunca o abandonou completamente. Ele começou a evitar espelhos de todos os tipos, até mesmo os retrovisores do carro o deixavam nervoso. O mais assustador, no entanto, aconteceu meses depois. Lucas estava em um shopping, usando o banheiro, quando olhou para o espelho acima da pia por apenas um instante. Lá, ao fundo, ele viu o mesmo homem, parado, imóvel, observando-o. Desde então, ele vive com o constante medo de que, não importa onde esteja, aquele homem ainda o está vigiando, esperando pela próxima oportunidade para aparecer novamente. Uma jovem mulher que, depois de muitos anos vivendo no exterior, decidiu voltar à sua cidade natal. Ela estava ansiosa para reviver os velhos tempos, reencontrar amigos e se reconectar com a família. No entanto, havia algo peculiar sobre a cidade que sempre a incomodou. Ela cresceu em um bairro isolado, cercado por uma grande floresta, onde as lendas locais falavam de vozes perdidas e chamadas misteriosas.
Desde que se mudará para fora da cidade, Júlia tinha tentado esquecer as histórias que sua avó contava, mas, ao voltar, as lembranças começaram a aflorar. Na primeira semana em que voltou para sua antiga casa, Júlia tentou se adaptar à rotina. As ruas estavam mais silenciosas do que ela lembrava, e a sensação de estar sendo observada parecia persistir, mas ela atribuiu isso ao fato de ter ficado tanto tempo longe. A casa de seus pais era simples, mas cheia de lembranças e nostalgia. Tudo parecia perfeito, até que uma noite, enquanto descansava no sofá, seu telefone tocou. Era uma chamada desconhecida. No início, Júlia hesitou. Não costumava atender números desconhecidos, mas algo a fez pegar o telefone. Quando ela atendeu, uma voz baixa e distorcida disse, quase em um sussurro, "Eu te vi." Júlia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas antes que pudesse responder, a ligação foi abruptamente cortada. Pensando ser uma brincadeira de mau gosto ou talvez um engano, ela ignorou o incidente. Mas a sensação de desconforto não desapareceu. Nos dias seguintes, Júlia continuou recebendo chamadas misteriosas. Elas vinham sempre à noite, em momentos inesperados, e sempre com a mesma voz distorcida. "Eu te vi" era a única frase que a pessoa dizia, e isso a fazia sentir um medo inexplicável. Ela tentou bloquear os números, mas as ligações continuaram. Quando finalmente decidiu procurar respostas, Júlia começou a investigar as antigas histórias da cidade. Foi aí que ela descobriu algo que a fez arrepender-se de ter cavado tão fundo. Em uma tarde de chuva, ela foi até a biblioteca local e vasculhou os arquivos antigos. Encontrou relatos de um caso envolvendo uma jovem mulher desaparecida, há cerca de 30 anos, na mesma região onde ela cresceu. A história descrevia uma jovem chamada Clara, que havia sido vista pela última vez em uma noite de tempestade, logo após ter recebido uma série de chamadas misteriosas. Ninguém jamais encontrou Clara, e o caso foi arquivado como uma possível fuga ou morte acidental. No entanto, os relatos mencionavam algo curioso: Clara também havia começado a receber chamadas, da mesma forma que Júlia, antes de desaparecer. A história deixou perturbada, mas Júlia tentou racionalizar o ocorrido. Ela pensava que poderia ser apenas uma coincidência, mas o medo já estava se instalando. Uma noite, após um longo dia de trabalho, ela chegou em casa e percebeu algo estranho. O telefone estava tocando, e a tela exibia um número desconhecido. Quando atendeu, o som que a recebeu era diferente das chamadas anteriores. Era como se algo estivesse tentando se comunicar com ela, mas de uma forma incompreensível. O som era abafado, como se houvesse algo mais por trás das palavras, e uma sensação de estar sendo observada tomou conta de seu corpo. De repente, a voz mudou. Não era mais distorcida. Era clara, mas cheia de uma melancolia profunda. "Você não deveria ter voltado", disse a voz, agora audível e cheia de tristeza. "Eu o avisei." O coração de Júlia disparou. Ela tentou perguntar quem estava falando, mas a linha se cortou novamente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que ouvirá. Então, com o peito apertado, ela percebeu algo ainda mais assustador: a voz soava exatamente como a de sua mãe. Assustada, Júlia correu até a casa de sua mãe, mas, quando chegou lá, ela encontrou a casa vazia e o telefone fixo desligado. Ela tentou ligar para o número da mãe, mas não obteve resposta. Em pânico, foi até a floresta atrás da casa, onde sabia que havia uma pequena cabana que sua mãe sempre usava quando precisava de um tempo sozinha. Quando entrou na cabana, o que ela encontrou foi ainda mais perturbador. No chão, uma pilha de fotos antigas da família, todas com um detalhe estranho: e nas fotos, a mesma sombra se repetia, uma silhueta indefinida, quase imperceptível, mas que parecia sempre estar presente, observando. Desesperada, Júlia voltou para a cidade e começou a procurar mais sobre o desaparecimento de Clara. Descobriu que a jovem, antes de sumir, havia começado a investigar uma antiga lenda local, sobre um espírito vingativo que, de tempos em tempos, fazia chamadas misteriosas para as vítimas. Essas chamadas eram como um aviso, e a lenda dizia que, quem atendesse, seria levado pela entidade. No entanto, o mais aterrorizante da história de Clara era a descoberta de que, antes de desaparecer, ela havia recebido uma última chamada.
A última frase dita na ligação foi exatamente a mesma que Júlia havia ouvido: "Você não deveria ter voltado." Naquela noite, a chamada veio novamente, mas desta vez não foi através de seu celular. Ela ouviu do fundo da casa, vindo do telefone fixo. O som do aparelho tocando parecia mais forte, mais urgente. Quando atendeu, a voz foi nítida, clara, e estava cheia de uma raiva incontrolável. "Você não deveria ter voltado", a voz repetiu, agora cheia de uma ameaça. Júlia, tremendo de medo, tentou desligar, mas antes que pudesse fazê-lo, uma última frase foi dita, uma frase que a fez cair em pânico absoluto: "Eu te vi, e você será a próxima." Nos dias seguintes, Júlia tentou fugir da cidade, mas a sensação de que estava sendo observada não a deixou em paz. A cada passo, ela sentia que a presença do espírito estava mais próxima, mais forte. A casa onde morava, que antes parecia ser um refúgio, agora era uma prisão. Ela sentia que as paredes estavam se fechando ao seu redor, e a cada vez que pegava o telefone, sabia que a próxima chamada estava prestes a acontecer. No fim, a história de uma chamada perdida se tornou um mistério, uma lenda que circulava na cidade como um aviso. Ninguém mais soubera de Júlia após aquela última ligação. Alguns dizem que ela desapareceu da mesma maneira que Clara, e que, até hoje, suas chamadas continuam a ser recebidas por aqueles que se atrevem a voltar para a cidade. O que quer que seja a entidade, ela ainda observa, esperando por sua próxima vítima. A cidade agora vive assombrada pela lembrança das chamadas perdidas, que nunca mais foram atendidas, mas que continuam ecoando pelo vento, como um aviso sombrio para quem ousar se aproximar. Em uma noite fria e chuvosa, quando Mariana, uma jovem de 28 anos, se mudou para um pequeno apartamento no centro da cidade. Ela estava começando uma nova fase em sua vida, após um término doloroso e uma tentativa de recomeçar. O apartamento, embora modesto, tinha uma atmosfera acolhedora. A pintura das paredes, um tom neutro, e a iluminação suave faziam com que fosse o lugar perfeito para começar sua jornada sozinha. O prédio, porém, já tinha alguns anos e muitos diziam que ele carregava um certo mistério. Alguns dos moradores antigos sussurravam sobre histórias estranhas e situações inexplicáveis que aconteceram ali, mas Mariana, cética e disposta a começar uma nova fase, desconsiderou tudo aquilo como superstição. Ela se instalou rapidamente. Ao começar a organizar o apartamento, um item se destacou. Em um canto do quarto, havia um espelho grande, emoldurado por um metal envelhecido, que parecia ter sido deixado por um antigo morador. Mariana, sem dar muita importância, o colocou contra a parede, sem saber que aquele espelho carregava algo além de simples reflexos. Durante os primeiros dias, tudo estava aparentemente bem. Ela começava a se acostumar com a rotina do novo lugar, mas uma sensação de desconforto persistia, especialmente à noite. Era sempre à noite que algo estranho acontecia. Mariana, acostumada a ter uma boa noite de sono, começou a perceber que estava sendo acordada em momentos inesperados. Ela acordava no meio da noite com uma sensação de que algo estava observando-a. O quarto parecia mais escuro, como se a sombra das paredes se estendesse, aumentando de forma sutil, mas suficiente para incomodá-la. No início, pensou que fosse um reflexo da sua mente ansiosa, mas logo começou a notar algo ainda mais perturbador. Durante uma das suas noites de insônia, enquanto rolava na cama tentando adormecer, Mariana percebeu uma figura escura se movendo suavemente no canto do quarto, perto do espelho. No começo, ela achou que seus olhos estavam enganando-a devido ao cansaço. Mas, conforme o tempo passou, a figura se tornou mais nítida e real. Era uma silhueta indistinta, que parecia se formar perto do espelho. Mariana congelou, seus olhos não conseguiam desviar da figura que, em questão de segundos, desaparecia quando ela olhava diretamente para o espelho. A princípio, ela tentou ignorar os sinais. Mas as aparições tornaram-se cada vez mais frequentes, e a sensação de estar sendo observada intensificou. Ela, então, decidiu investigar o histórico do apartamento, perguntando aos vizinhos mais antigos se algum deles já havia ouvido algo estranho ou presenciado algo fora do normal. Uma senhora idosa, com olhos cansados, lhe contou uma história que Mariana nunca esqueceria.
A senhora revelou que, há muitos anos, uma jovem chamada Helena morou naquele mesmo apartamento. Ela vivia ali sozinha, mas passava noites insones, sempre parecendo preocupada. Diziam que Helena começou a perceber a presença de uma figura fantasmagórica em seu quarto, uma sombra que surgia próximo ao espelho. Com o tempo, a figura se tornava mais concreta, até que, em uma noite, Helena desapareceu sem deixar vestígios. O mistério do desaparecimento nunca foi resolvido. Alguns acreditam que ela se perdeu em seus próprios medos e acabou sendo consumida pela entidade que a assombrava, enquanto outros dizem que ela foi tragada pela própria figura que surgia no espelho. O que mais perturbava Mariana naquela história era o fato de que, de acordo com a senhora, Helena sempre mencionava a mesma sensação de estar sendo observada, como se alguém estivesse parado em seu quarto, assistindo seus movimentos, e que a sensação ficava ainda mais intensa à noite. A aparição não era simplesmente uma sombra, mas uma presença que se movia, se aproximava e, com o tempo, parecia ficar mais forte. Intrigada e agora aterrorizada, Mariana se trancou em casa e, numa noite em que o medo parecia mais palpável, decidiu encarar o espelho de frente. Ela queria entender o que estava acontecendo, o que aquela presença queria. Ao se aproximar do espelho, o que ela viu não era mais uma simples silhueta. Ela viu uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, vestindo um vestido branco. Seus olhos estavam fixos em Mariana, e, ao contrário das aparições anteriores, ela não desapareceu. Ela estava ali, observando, como se tivesse ficado presa àquele espaço por muito tempo. Mariana, sem saber o que fazer, recuou, mas a figura não desapareceu. Em vez disso, a mulher começou a se mover, lentamente, como se tentasse atravessar o espelho e se aproximar de Mariana. Desesperada, Mariana tentou afastar-se, mas parecia que o espelho a atraía de volta. A sensação de medo era tão intensa que seu corpo paralisou por um instante. A mulher no espelho sorriu de forma sombria, e naquele exato momento, Mariana sentiu uma pressão no peito, como se estivesse sendo sufocada por aquela presença. Era como se o espelho estivesse tentando engoli-la, absorver sua energia. No auge do desespero, Mariana começou a gritar, e nesse momento, o espelho quebrou. Não de forma simples, mas com um som ensurdecedor, como se tivesse sido esmagado por uma força invisível. O quarto ficou em silêncio, e, por um momento, tudo parecia estar normal. Mas quando ela olhou para o chão, os pedaços do espelho refletiam algo que não deveria estar ali. Em cada fragmento, Mariana viu a mulher, agora em diferentes poses, como se estivesse se movendo dentro do espelho. Atordoada, Mariana não sabia mais o que fazer. A presença da mulher se tornará cada vez mais opressiva, e, como que em um último suspiro de lucidez, ela decidiu deixar o apartamento e nunca mais voltar. Ela se mudou na manhã seguinte, sem olhar para trás. Quando entrou em seu novo lar, sentiu um alívio imediato. Contudo, os sonhos continuaram. Todas as noites, ela acordava com a sensação de que algo a observava, e sempre no reflexo de seus olhos, ela via a figura da mulher, de cabelos longos e vestindo o mesmo vestido branco. A única diferença é que, agora, ela estava sempre mais próxima. A história de Mariana se espalhou rapidamente entre os antigos moradores do prédio. Alguns acreditam que o espelho não era apenas um objeto, mas um portal para outra dimensão, um espaço onde as almas perdidas podem ficar presas, observando o mundo real sem nunca poderem tocá-lo. A presença que assombrava o quarto de Mariana, assim como a de Helena, nunca foi explicada. Mas aqueles que moram ali agora sabem que, se o espelho nunca for quebrado ou removido, a aparição continuará, esperando pela próxima vítima que se atrever a olhar. Em uma pequena cidade do interior, onde a vida parecia seguir sem grandes surpresas. Tudo era calmo, e as noites, mesmo sendo um pouco mais longas por conta da natureza isolada do local, sempre pareciam tranquilas. Porém, para Ricardo, uma mudança recente de rotina se tornaria o ponto de partida de uma série de eventos aterrorizantes. Ele tinha 34 anos e havia se mudado para a cidade com a intenção de recomeçar. Depois de um divórcio difícil, ele decidiu deixar a cidade grande e viver em um lugar mais calmo, longe da agitação e dos fantasmas do passado.
A casa onde ele se instalou ficava no final de uma rua tranquila, cercada por uma pequena floresta que dividia a cidade e a natureza. A casa era simples, mas acolhedora, com uma fachada antiga, uma arquitetura rústica, que ele adorava. Nos primeiros dias, Ricardo se sentiu relaxado, longe das pressões e dos problemas urbanos. A casa, apesar de ser um pouco isolada, tinha tudo o que ele precisava. Ele passava o tempo organizando os móveis e se acostumando com o novo ambiente. Mas, em uma dessas noites, algo estranho aconteceu. Ele acordou no meio da madrugada, com uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observado. Era uma sensação difícil de descrever, mas muito real. Ele olhou ao redor, mas não havia nada fora do normal. O silêncio era profundo, apenas o som do vento batendo nas árvores podia ser ouvido. No entanto, no fundo de sua mente, ele sabia que algo estava errado. Na noite seguinte, o acontecido se repetiu. Ricardo acordou de repente, como se alguém o estivesse chamando. Ele olhou para o relógio. Era exatamente 3 horas da manhã. A sensação de estar sendo observado era ainda mais forte. Ele tentou ignorar, achando que poderia ser o estresse de ter se mudado para um novo lugar, mas não conseguia afastar o medo que estava crescendo dentro dele. A cada noite que passava, ele acordava exatamente na mesma hora, e a sensação de presença aumentava. Algo estava ali, no escuro, no silêncio da noite. Foi então que, em uma dessas madrugadas, ele decidiu que enfrentaria o que estivesse acontecendo. Quando acordou no meio da noite, olhou ao redor e percebeu que a sensação de ser observado estava mais forte do que nunca. Ele levantou da cama e caminhou pela casa, verificando cada cômodo. Não havia nada. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas. Mas, ao passar pela janela da sala, algo chamou sua atenção. Ele olhou para fora, para o jardim escuro e deserto, e viu uma figura de pé perto da cerca, olhando fixamente para ele. O coração de Ricardo disparou. Ele não conseguia ver claramente, mas podia distinguir uma silhueta alta e magra, com um capô, como se fosse uma sombra em forma humana. A figura estava completamente parada, como se aguardasse algo. Ricardo não sabia o que fazer. Ele sentiu um medo inexplicável tomar conta de seu corpo, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade sombria o impulsionava a saber mais. Depois de alguns segundos de hesitação, ele ligou a luz da varanda e a figura desapareceu na escuridão da floresta. Mesmo sem vê-lo mais, Ricardo sabia que aquilo não era um sonho. Algo estava ali, naquela noite, observando-o. Nos dias seguintes, ele tentou racionalizar o ocorrido. Pensou que poderia ter sido uma brincadeira, alguém passando pela casa ou até um morador da vizinhança fazendo alguma atividade à noite. Mas o que o perturbava era a sensação que ele não conseguia afastar daquele ser, aquela presença, ainda estava ali. Ele tentou falar com os vizinhos, mas ninguém parecia saber de algo estranho nas redondezas. Apenas uma senhora mais velha, que morava 2 casas à frente, falou algo que fez os cabelos de Ricardo se arrepiarem. Ela lhe contou que, muitos anos antes, uma série de desaparecimentos misteriosos ocorreram na região. Durante as noites, pessoas começaram a sumir sem deixar rastros, e ninguém sabia o que havia acontecido. Alguns diziam que um espírito maligno, um visitante noturno, rondava a cidade, escolhendo suas vítimas na calada da noite. Ele entrava nas casas, mas ninguém jamais o via. A senhora disse que, para se proteger, as famílias penduravam amuletos nas portas e janelas, mas, aparentemente, eles nem sempre funcionavam. Quando perguntado sobre o que exatamente era esse o visitante, a senhora respondeu com um tom grave: "É um ser sem alma, que não pertence ao nosso mundo. Ele só aparece nas noites mais escuras, e, se você o ver, não há escapatória." Aquilo deixou Ricardo profundamente perturbado, mas ele não queria acreditar nas histórias antigas. No entanto, naquela noite, ele decidiu não dormir. Quando o relógio marcou 3 horas da manhã, como todas as outras noites, ele se levantou e olhou pela janela novamente. Desta vez, ele viu a figura novamente, mas dessa vez ela estava mais perto, próxima à porta da frente da casa. Ele podia ver com clareza que não era um ser humano.
A figura tinha uma pele pálida, como se fosse feita de cera derretida, e seus olhos estavam escuros, completamente vazios, sem pupilas. O mais assustador era o sorriso que se formava lentamente no rosto da criatura, um sorriso que parecia se alongar, se esticar como se fosse impossível. Ricardo sentiu o pânico tomar conta dele. Ele correu para trancar as portas e as janelas, mas sabia que aquilo não seria suficiente. O medo de ser pego, de ser levado, dominava seus pensamentos. Ele ficou acordado o resto da noite, mas a figura desapareceu antes que o amanhecer chegasse. Durante os dias seguintes, Ricardo tentava levar uma vida normal, mas o medo continuava a assombrá-lo. A cada noite, a mesma sensação de estar sendo observado, a mesma visão do visitante à porta. Uma semana depois, Ricardo decidiu sair da cidade. Ele não aguentava mais viver naquele lugar, cercado pela presença do ser desconhecido. Ele passou a noite em um hotel na cidade vizinha e, na manhã seguinte, decidiu que nunca mais voltaria para casa. Mas, mesmo estando longe, ele não conseguia escapar da sensação de que algo ainda o seguia. À noite, ele ainda via o visitante em seus pesadelos, com aquele sorriso alongado e os olhos vazios, esperando por ele. Nunca se soube o que aconteceu com Ricardo. Ele simplesmente desapareceu, assim como as vítimas da velha lenda. Alguns moradores dizem que, quando a noite está especialmente escura, você pode ver a figura de um homem alto, magro, com olhos vazios, vigiando as casas à distância, esperando pelo momento certo para fazer sua visita. E, se você estiver sozinho, em uma casa isolada, e se a hora for 3 horas da manhã, talvez você veja o visitante pela primeira vez. E, se o fizer, saiba que ele não vai embora até que você se torne sua próxima vítima. Em uma pequena cidade do interior, onde o dia a dia parece ser tranquilo, mas com um toque de mistério que permeia suas ruas e histórias. Lara, uma jovem jornalista de 26 anos, havia se mudado para essa cidade após ser designada para cobrir uma série de matérias sobre locais históricos e eventos curiosos para um jornal local. Ela estava em busca de algo que a ajudasse a construir sua carreira e, ao mesmo tempo, fosse uma maneira de se reconectar consigo mesma após o término de um relacionamento conturbado. Um certo dia, Lara se viu diante de uma história intrigante. Ao visitar a biblioteca local, ela encontrou um diário antigo, escondido em uma estante empoeirada. O diário parecia ter sido negligenciado por anos. A capa de couro estava desgastada pelo tempo e o nome do autor estava borrado, quase ilegível. Sem saber muito sobre o conteúdo, mas sendo uma jornalista ávida por histórias, ela decidiu dar uma olhada. Ao abrir as páginas, foi imediatamente capturada pela escrita, que parecia ser de um homem chamado Henrique, um nome comum, mas com uma sensação inquietante. O que mais a intrigava era a data das primeiras anotações. O diário datava de um período de mais de 70 anos atrás, de uma época em que a cidade ainda estava em crescimento. Os primeiros dias de leitura foram curiosos e inofensivos. Henrique falava sobre sua vida cotidiana, seu trabalho como relojoeiro, e até sobre sua esposa, Alice, e seu filho pequeno, Miguel. Contudo, logo as entradas começaram a se tornar mais estranhas. Henrique escrevia sobre coisas que pareciam não ter explicação, como visões de figuras misteriosas nas ruas à noite, sons que ele ouvia de sua casa, e sonhos perturbadores que o faziam acordar no meio da noite, suando e com uma sensação de pavor. Mas o mais aterrorizante estava por vir. Após semanas de leitura, Lara percebeu que as palavras de Henrique começaram a se tornar cada vez mais desesperadas. Ele escreveu sobre o sentimento de ser observado, como se estivesse sendo seguido por algo invisível, algo que se escondia nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Ele descrevia, com detalhes perturbadores, como suas noites eram invadidas por uma sensação de frio intenso, uma pressão no peito que o impedia de dormir. Mas o que mais assustava Lara era a descrição de um objeto que Henrique afirmava ter encontrado em sua casa, uma espécie de relicário, um pequeno caixote de madeira que ele dizia ter sido encontrado no sótão de sua casa. O caixote, segundo Henrique, estava cheio de objetos que pareciam de outra época.
Alguns eram simples, como pedaços de tecido antigo e moedas, mas outros eram mais estranhos, uma boneca de porcelana quebrada, uma chave enferrujada e, o que mais perturbava Henrique, um pequeno espelho circular que, quando olhado de perto, refletia uma imagem distorcida do ambiente ao redor. A cada nova entrada no diário, Henrique ficava mais obcecado pelo caixote. Ele começava a acreditar que o objeto estava possuído, que algo dentro dele estava se comunicando com ele, através de sinais e visões. Henrique descrevia ter ouvido sussurros enquanto olhava o espelho, vozes que falavam seu nome e o chamavam para fora, para as ruas escuras durante a noite. Ele começou a ficar paranoico, acreditando que havia algo mais profundo e sinistro acontecendo. Ele relatava que, nas noites em que o caixote estava perto de sua cama, ele sentia presenças na casa. Viu sombras se movendo pelos cantos, viu os móveis se deslocando lentamente, como se estivessem sendo manipulados por uma força invisível. Ele escreveu sobre o sentimento de que estava sendo atraído para aquele espelho, como se ele fosse a chave para algo muito mais sombrio e distante, algo que transcendia o tempo e o espaço. Na última entrada do diário, Henrique descreveu um evento peculiar. Ele afirmava que, em uma noite particularmente fria, ele não conseguiu resistir e olhou para o espelho mais uma vez. Quando seus olhos se fixaram no reflexo, algo começou a mudar. Ele viu sua própria imagem, mas com uma diferença: seu reflexo estava sorrindo de forma sinistra, seus olhos estavam vazios, e parecia que uma outra presença estava dentro do espelho, observando-o. Henrique escreveu que, nesse momento, ele sentiu como se uma força invisível o estivesse puxando para dentro do espelho, como se estivesse sendo sugado por um vórtice, incapaz de se mover, incapaz de gritar. Lara leu essa última entrada com o coração acelerado. Algo naquele diário estava afetando-a profundamente. Ela não conseguia entender como uma história tão antiga poderia parecer tão vívida e real. Ela tentou deixar de lado a sensação de medo crescente e se concentrou na história de Henrique. No entanto, algo estranho começou a acontecer com ela também. À medida que ela passava mais tempo lendo o diário, ela começou a sentir uma sensação de desconforto, como se estivesse sendo observada. Nas noites seguintes, ela começou a ouvir sussurros em sua casa, sons abafados que pareciam vir de lugares onde não havia ninguém. Ela sentia calafrios ao passar perto de espelhos, e seus sonhos começaram a ser invadidos por imagens de Henrique e sua casa, com as mesmas sombras distorcidas que ele descrevia. Uma noite, Lara decidiu investigar mais a fundo. Ela voltou à casa de onde o diário havia sido retirado, um antigo casarão no centro da cidade, agora praticamente abandonado. A história do relojoeiro Henrique sempre foi um mistério para os moradores locais, e ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com ele. Lara entrou na casa, tentando encontrar alguma pista de onde o caixote poderia estar, na esperança de que talvez ela pudesse resolver o enigma. Mas ao entrar no antigo sótão da casa, ela teve uma visão aterradora. Lá, no canto, estava o caixote de madeira. Quando ela se aproximou, sentiu uma onda de frio, e ao abrir a tampa, seu estômago se revirou. O espelho estava ali, exatamente como Henrique o descrevera. E quando ela olhou para ele, algo incomum aconteceu. Seu reflexo não era mais o de uma jovem jornalista curiosa, mas sim o de alguém com os olhos vazios e um sorriso macabro. Ela tentou afastar o olhar, mas a figura parecia se mover, como se estivesse tentando sair do espelho. Desesperada, Lara fechou o caixote e correu para fora da casa, sentindo o peso da presença estranha a observando. Ela voltou para sua casa, mas a sensação de estar sendo perseguida nunca deixou. Durante semanas, Lara foi assombrada por visões do espelho e por ecos dos sussurros que agora pareciam estar em sua casa também. Ela tentava escrever sobre o que acontecerá, mas as palavras a falhavam, como se algo estivesse bloqueando sua mente. E, conforme os dias passavam, ela sentia que estava perdendo o controle da realidade. O que havia começado como uma simples história de um homem estranho e um diário esquecido tornou-se uma obsessão. Lara sabia que não poderia escapar. O diário de Henrique, com sua história de possessão e sussurros, tinha se tornado parte de sua própria história. E, no fundo, ela sabia que o que estava acontecendo com ela era apenas o começo de algo muito mais profundo e impossível de evitar.